O STF põe a espada da justiça no peito dos bancos. Porém, os bancos reagem em uma estratégia em cadeia, que com certeza irá irritar profundamente os ministros supremos do Supremo STF. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Isaac Paulino e esse é o Perdeu Mané. É o canal de direita que sempre fala e sempre diz que aqui o brasileiro só leva fumo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal. É isso mesmo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, tá? Deixa o seu comentário para que o YouTube venha entender que esse conteúdo ele é relevante. E enfim, que esse canal ele segue um pensamento de direita, pois estamos em uma guerra aqui no Brasil e a nossa única oportunidade será nas eleições de 2026. Nós precisamos virar esse jogo e para isso precisamos movimentar, precisamos levantar um exército de guerreiros aqui no Brasil. E eu erguei a minha voz e você ergue aí a sua também. Então curte, compartilha, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e assim o canal possa crescer e arregimentar muitas e muitas pessoas. E a nossa voz da direita será mais forte. Então conto com vocês. Então, pessoal, o STF pôs literalmente a espada no peito dos bancos. E eles estão em uma situação assim, entre a cruz e a espada, certo? Ou atende os requisitos da Lei Magnitsky, ou atende às imposições propostas pelo STF a quem obedecer a Lei Magnitsky aqui no Brasil. É isso mesmo. Porém, os bancos se reuniram e, de uma forma extraordinária, eles adotaram uma sistemática agora, um sistema que eles vão deixar os ministros do STF enfurecidos. É isso mesmo, é o tema do vídeo de hoje. Então vamos aqui à reportagem para a gente compreender melhor qual a estratégia adotada pelos bancos para sancionar os ministros, ou melhor, para escaparem das sanções impostas pela Lei Magnitsky nos Estados Unidos a quem desobedecer a lei e deixar de implementar as medidas restritivas àqueles a quem foram sancionados pela lei e também escapar da espada do STF, ou seja, a espada do ministro Flávio Dino, o rocambole. Rocambole do inferno, é isso mesmo. E do ministro Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo, o cabeça de piroca. Então, vamos ao vídeo de hoje entender a estratégia que os bancos adotaram para escapar da cruz e da espada. Outros dois bancos anunciaram que vão cumprir a legislação nacional e internacional sobre a Lei Magnitsky. Depois de Bradesco e Itaú, outros dois bancos anunciaram que vão cumprir a legislação nacional e internacional sobre a Lei Magnitsky. Assunto para a repórter Tawane Catan. Decisão do ministro Flávio Dino gerou prejuízo bilionário aos bancos na última terça-feira. A Febraban segue em silêncio? É o que a Tawane vai responder agora aqui para a gente. Boa tarde, Tawane Catan. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olá, Geise, muito boa tarde a você que nos acompanha também aqui no Jornal do Oeste. Exatamente como você já adiantou, a Febraban não se manifestou ainda sobre a recente decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determinou que as ordens judiciais ou executivas estrangeiras não podem ser aplicadas aqui a cidadãos brasileiros, a não ser que haja o aval da justiça brasileira. Ele fez esse despacho na segunda-feira por meio de um processo relacionado ao rompimento
rompimento das barragens que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Mas é uma brecha aí para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é alvo da Lei Magnitsky, imposta pelo presidente americano Donald Trump, encontre uma forma aí de blindagem, né, Geise? Agora, as demais instituições financeiras se manifestaram sobre isso. O Banco Bradesco, por exemplo, por meio do presidente Marcelo Noronha, afirmou que não discutimos a lei, nós cumprimos a lei. Noronha também explicou que a equipe jurídica do Bradesco ainda analisa os efeitos possíveis da Lei Magnitsky, que antes dessa análise não é possível chegar a nenhuma outra conclusão. Já o Milton Malurri Filho, que é CEO do Itaú, disse que a instituição financeira segue estritamente as leis de todos os países onde opera, já são 19 países diferentes onde opera o Itaú, e que segue as legislações locais e internacionais em todos eles. Já o Nubank, por meio da CEO das operações no Brasil, Lívia Chanes, afirmou que continuará cumprindo a legislação brasileira e internacional, mas que em nenhum momento não há, até o momento, nenhuma ação voltada contra o Nubank. Agora, o Banco do Brasil, é importante, Geise, ressaltar que o Banco do Brasil é responsável pela folha de pagamento do STF. O BB afirmou que está em plena conformidade com a legislação nacional, as normas dos mais de 20 países onde atua e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, controlada pelo governo federal, mas também tem operações nos Estados Unidos por meio do BB Américas. E eles podem sim ser alcançados pelas sanções da lei americana, mas também estão sujeitos às normas emitidas pelo Banco Central. Agora, em relação aos números, né, Geise? No total, os bancos perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Só o Itaú, por exemplo, perdeu mais de 14 bilhões de reais. O BTG Pactual, mais de 10,7 bilhões de reais. A gente tem na tela para a nossa audiência. O Banco do Brasil perde 7,2 bilhões de reais. O Bradesco, 5,4 bilhões e o Santander, 3,2 bilhões de reais. O risco, Geise, dessas instituições financeiras, caso não obedeçam à Lei Magnitsky, é de serem multadas em dólares, porque o país norte-americano já multou bancos em dólares, em mais de 10 bilhões de dólares, por descumprirem sanções impostas pela Lei Magnitsky, que também já é esperada até uma extensão dessas sanções para os familiares e a mulher de Alexandre de Moraes. Nós tentamos contato não só com a FEBRABAN, mas também com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, que é presidida pelo Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Por enquanto, eles afirmaram que não vão se manifestar. Gisiane, a novidade agora é que ontem à noite o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista à agência Reuters dizendo que aqueles bancos ou instituições financeiras brasileiros, né, que apreenderem ou bloquearem ativos nacionais em resposta à ordem dos Estados Unidos, eles podem ser, sim, punidos pelos tribunais brasileiros. Essa foi a fala de Moraes. Ele garantiu que a aplicação da lei americana em relação aos bancos brasileiros que operam lá nos Estados Unidos está sob a jurisdição americana. Contudo, disse que no caso, né, da lei Magnitsky, para isso ser aplicado, deve sim passar por uma validação da justiça brasileira. Ou seja, o ministro Moraes acabou de endossar aquilo que determinou Flávio Dino. E nessa entrevista ele afirmou que decisões de tribunais, nesse caso, as sanções contra ele, atualmente, ele disse estar confiante que elas podem ser resolvidas, revertidas por via diplomática ou até mesmo por meio de uma eventual contestação nos tribunais americanos. E também reconheceu, portanto, que até então os bancos e as instituições financeiras estão preocupados aí com essa situação, Gisiane. Situação tensa, mas... Então, amigos do Perdeu Mané, vocês viram que na primeira parte do vídeo aqui, os bancos brasileiros já perderam, desde a decisão de Flávio Dino do dia 18, eles já perderam mais de 40 bilhões de reais, isso em valores, em ações da Bolsa de Valores. Prejuízo imenso, gigantesco para os bancos brasileiros. E agora, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar a reação dos bancos ao sistema ditatorial do rocambole do inferno. É isso mesmo, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, na pessoa do STF, o partido político da esquerda
ditatorial do Brasil. Vamos ao vídeo. Bem, após a decisão do ministro Flávio Dino, que causou uma perda bilionária no valor de mercado de bancos, representantes de instituições financeiras brasileiras decidiram reagir. Alguns integrantes do setor se reuniram com o ministro Cristiano Zanin e manifestaram preocupação com a insegurança jurídica em torno do decreto e avaliam que o magistrado tensionou ainda mais a relação com os Estados Unidos. Além disso, o jornal O Globo revelou que grandes bancos já passaram a avaliar o cancelamento unilateral das contas do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros, que são potenciais alvos da Lei Magnitsky para driblar os efeitos dessa medida. A hipótese foi levantada em um parecer interno do BTG Pactual, que circulou na Faria Lima e vem sendo considerada a melhor saída. Começar com o Bruno Musa, que tem experiência, atua há muitos anos no mercado financeiro e certamente conversou com muitos executivos, né? Trata-se de um desafio para os bancos, para as grandes empresas. Das 10 maiores empresas brasileiras, 5 são bancos, né? Se você pudesse imaginar a melhor forma de trabalhar, como seria? A Monday.com pode tornar esse desejo. A gente está falando de um segmento muito importante para a economia brasileira. E aí, esse dilema, atender a quem? Dá para ficar com o pé em cada canoa? Difícil, né? Muito difícil. Vou pegar um dado aqui até enquanto eu falo, mas muito difícil ficar com o pé em cada canoa, Caniato, porque, veja, o banco resolve, portanto, seguir a determinação do STF em que não pode cumprir a lei Magnitsky. Legal. Ele vai ser punido lá fora. Se seguir mais ou menos a multa que foi do BNP Paribas em 2017, como eu mencionei, 9 bilhões de dólares, na proporção de hoje, daria 50, 60 bilhões de reais. Você quebra o banco. Se nós olharmos esse ponto, ficar com o pé em cada canoa é extremamente arriscado. Mas nós estamos falando que isso chega a beirar o absurdo, uma vez que, imagina, se os bancos resolvem também, portanto, peitar o STF e fala, ok, a gente segue a sua determinação, mas vamos fechar a torneira do crédito. Não damos mais crédito. Não damos mais crédito para exportação, não damos mais crédito para pessoa física, não damos mais crédito para hipoteca, para comprar a tua casa, para o teu fluxo de caixa da tua empresa. Quanto tempo será que dura essa determinação? Será que o governo consegue segurar uma bucha dessa? E veja, o mercado brasileiro, como tudo, infelizmente, ele é extremamente oligopolizado. São poucos bancos, 5 bancos, que concentram 80% do crédito no Brasil. Claro que a gente tem Banco do Brasil e Caixa, que tem crédito subsidiado, que obviamente ele manteria, só que o Banco do Brasil tem uma operação importante chamada BB Américas. Ou seja, ele teria que parar de atuar lá nos Estados Unidos. Claro que os clientes dos Estados Unidos são clientes importantes no Brasil, porque ninguém é apenas um cliente lá fora, brasileiro, mandei 100% do meu patrimônio lá fora e continuo zerado aqui no Brasil. Não existe isso, a não ser que o cara já é um residente fiscal lá em outro país e provavelmente vai ter uma instituição local lá e não alguma instituição brasileira para fazer esse tipo de serviço. Então, isso eu falo com determinado conhecimento de causa que, repito, é o meu dia a dia. Então, esse pé em cada canoa, ele simplesmente é impossível. E o banco, justamente por isso, para evitar as punições, as eventuais punições do Supremo Tribunal Federal, ele pode assumir o ato privado, pelo compliance interno dele, de dizer, esse cliente eu resolvo, por ato privado, não mais atender, porque é uma pessoa politicamente exposta, e uma pessoa politicamente exposta bateu no meu compliance interno e fecha essa conta. E aí eu acho que ele acaba mitigando o risco do STF colocar uma multa nele. Aí, se vem o STF e fala, ora, você não pode mais então atuar com ato privado, aí realmente a Constituição, que a gente diz respeitar o direito à propriedade, simplesmente é rasgada. E aí a insegurança jurídica toma proporções maiores ainda do que já. Então, pessoal, vocês viram aí a reação dos bancos para se saírem, se safarem das decisões, digamos assim, maquiavélicas do STF. E eles deram verdadeiramente um chapéu no STF. E com certeza eles vão se sair muito bem com essa decisão. Esse é o vídeo de hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fica conosco e esse é o Perdeu Mané. Mais uma vez, o STF
toma um lençol. E é, Mané. Perdeu, Mané.